Então, pessoal, a aula está sendo gravada. Então, se nós falamos na primeira aula a respeito das fases da nossa Revolução Industrial, agora a gente vai falar como que os países eles foram se adaptando a essa condição, né? A essa situação de cada tipo de país assumir num tempo essa Revolução Industrial, se todo mundo passou pelo processo da Revolução Industrial ou não, né? E aí eu queria compartilhar com vocês uma tela para mostrar uma imagem que vocês estão cansados de ver. O ano passado a gente ficou o ano inteiro lembrando sobre o que era a DIT e tudo mais. Bom, então a gente vai falar sobre divisão internacional do trabalho. Então, para quem não se lembra, turma, divisão internacional do trabalho é o papel que cada país vai assumir dentro do nosso planeta. Como que ele vai contribuir para a economia do mundo, certo? Tudo bem? Isso é divisão internacional do trabalho, DIT, o papel que cada país tem na economia mundial. Só que desde que a gente percebeu que começaram as grandes navegações, a gente tem DITs diferentes, certo? Então, cada país foi assumindo um papel diferente na divisão internacional do trabalho, né? Então, vamos relembrar como que foi acompanhando a evolução da DIT e o que isso tem a ver com a Revolução Industrial que a gente viu na aula passada. Bom, aqui tem as fases da divisão internacional do trabalho, certo? E aí o seguinte, a primeira divisão internacional do trabalho tem a ver com aquele processo dos europeus se lançarem ao mar, né, nas grandes navegações. Então, uma fase do capitalismo que chamava de capitalismo comercial ou capitalismo mercantil. Nessa fase, nesse período, lá no século XV, a gente tinha dois tipos de países, né? Ou seja, dois tipos de países que assumiam papéis diferentes dentro da economia. Então, por exemplo, de um lado, eu tinha países que eram colônias, do outro lado, países que eram metrópoles. Então, a gente via que as metrópoles tinham um papel na economia mundial e as colônias outro, né? Então, qual que era o papel das metrópoles dentro dessa primeira divisão internacional do trabalho? Ela basicamente se preocupava em produzir e fornecer produtos manufaturados, né? Que eram produtos feitos por artesãos com o auxílio de algum maquinário, de algum aparelho que produzisse de maneira mais rápida, sem ser totalmente manual, né? E aí, essas metrópoles forneciam para outros países, que também podiam ser metrópoles, e principalmente para suas colônias. E para a economia mundial, o que as colônias ofereciam? Elas ofereciam metais preciosos, especiarias e, de certa forma, também escravos ao longo do tempo, século XVI e XVII principalmente. Tá? Então, a primeira DIT, nós temos a classificação entre países metrópoles e colônias, cada um contribuindo de um jeito para essa economia mundial. Então, as metrópoles contribuíam com manufaturas e as colônias ofereciam matéria-prima, escravos e metais preciosos. Beleza? Primeira divisão internacional do trabalho, certo? E aí, lá no século XVIII, a gente vê uma nova fase do capitalismo, chamado capitalismo industrial, que foi quando teve lá o início a primeira revolução industrial, lá na Inglaterra. Lembra disso? E aí, quando então começa essa primeira revolução industrial, que inaugura a segunda fase do capitalismo, chamada de capitalismo industrial, a gente conhece esse período por ter dois tipos de países, né? Aqueles países que são considerados industrializados e aqueles que foram colônias e que são considerados não industrializados, certo? Então, qual que é o papel dos países industrializados nessa segunda divisão internacional do trabalho? Então, na segunda divisão internacional do trabalho, os países industrializados, óbvio, forneciam para a economia mundial produtos industrializados. E aqueles países que são considerados não industrializados, na segunda DIT, contribuem para a economia do mundo fornecendo produtos primários, produtos agrícolas,
produtos minerais e fósseis, certo? Então, produtos agrícolas e minerais seriam basicamente a matéria-prima para que as indústrias daqueles países industrializados pudessem produzir. E recursos fósseis vão ser basicamente o carvão mineral. E logo depois a gente vê o petróleo sendo fornecido para esses países industrializados como forma deles abastecerem os seus recursos energéticos para as indústrias funcionarem, tá? Então, aqui na segunda DIT, dois tipos de países. Países industrializados e depois países não industrializados. E como cada um contribuía para a economia mundial. A terceira fase da divisão internacional do trabalho acompanha também a terceira fase do capitalismo, chamada de capitalismo financeiro, e começou após a Segunda Guerra Mundial, principalmente já por volta dos anos 1970 e 1980, né? Como que a gente percebe os países, né, nessa nova fase do capitalismo, né? Como que os países se classificam agora pela divisão internacional do trabalho? Agora eu vou ter, a partir dos anos 70, anos 1980, países considerados desenvolvidos e países não desenvolvidos, ou conhecidos como subdesenvolvidos, certo? Então, no geral, os países desenvolvidos são aqueles países que vão ser os países mais centrais na produção de ciência, tecnologia, são eles que vão ceder empréstimos aos países subdesenvolvidos, são aqueles países que vão ser os mais influentes na economia, na política, na cultura do mundo inteiro. Já os países subdesenvolvidos, nessa terceira divisão internacional do trabalho, são países que ainda vão continuar oferecendo para os países desenvolvidos matéria-prima, vão continuar oferecendo recursos energéticos. Só que, por outro lado, esses países vão comprar esses países desenvolvidos tecnologia, vão comprar ciência, vão tomar empréstimos, né? Então, são países que ainda não conseguiram alcançar uma posição de ser central. São países mais periféricos, que ainda não são desenvolvidos, não são tão ricos assim. E aqui, a gente pode pensar que os países subdesenvolvidos são de dois tipos, lembra disso? Os países subdesenvolvidos industrializados e os não industrializados. Lembra disso? Então, dentro dessa DIT, aqueles países considerados subdesenvolvidos não industrializados, eles vão continuar oferecendo produtos agrícolas, recursos minerais e fósseis. E vão receber o que em troca, né? Dos países desenvolvidos? Produtos industrializados, dinheiro na forma de empréstimo, né? E assim por diante. Enquanto que os países subdesenvolvidos e industrializados, como é o caso do Brasil, do México, Índia, África do Sul, México, né? São países subdesenvolvidos que conseguiram se industrializar, porém, ainda não alcançaram o patamar de ser considerado desenvolvido. Tá? O que esses países oferecem para a economia mundial? Produtos primários ainda, como, por exemplo, os agrícolas, minerais e fósseis, certo? Só que como eles são países industrializados, eles também fornecem produtos industrializados, certo? Também conseguem oferecer capital e tudo mais. Capital significa dinheiro. E os países desenvolvidos vão oferecer tecnologia, ciências, empréstimos para esses países considerados emergentes, certo? Então, o que a gente percebe, turma? Ao longo da história, a divisão internacional do trabalho ela foi se modificando. À medida em que as relações comerciais entre os países foram se estreitando, o papel de cada país na economia mundial também aconteceu. Então, quando a gente fala que hoje o Brasil é um país subdesenvolvido, industrializado, ou um país emergente, o Brasil conseguiu se industrializar. Mas quando eu vou comparar o nível de desenvolvimento industrial do Brasil com de outros países, a gente ainda está um passo atrás, né? O exemplo que se está muito se falando agora é que talvez nós tenhamos dado um passo para entrar na quarta revolução industrial.
que seria essa quarta revolução industrial? Aonde o processo de produção das indústrias estaria muito focado na digitalização, no rastreio do processo produtivo. O que é isso? Rastreio do processo produtivo. A Apostila até traz um exemplo de uma indústria têxtil lá em Santa Catarina, em que todas as peças de roupa saem da etiqueta com um chip. Através desse chip, eu consigo rastrear de onde é que veio a matéria-prima, aonde aquele produto foi feito, para onde aquele produto foi, quantos produtos iguais àquele foram produzidos, quantos produtos daqueles já foram vendidos, para quem foi vendido, em que localidade, assim por diante. Né? Então, uma tecnologia que, além de provavelmente ter sido empregado no processo de construção daquele modelo, daquela roupa, também eu consigo acompanhar pela tecnologia o pós-produção, né? Que é o processo de comercialização. Então, essa tecnologia digital, ela estando cada vez mais integrada ao processo produtivo, é uma característica dos países desenvolvidos, né? E o Brasil, mesmo que seja industrializado, não tem alcançado essa indústria 4.0, que é a indústria que tem uma tecnologia de ponta que vai além do processo de produção, como também o processo de acompanhamento desse pós-produção. Eu, particularmente, não conheço nenhuma empresa aqui na nossa região que trabalhe com esse tipo de característica, né? Mas a gente pode observar, por exemplo, essa tecnologia, ela sendo empregada em algumas empresas do ramo alimentício, como a Sadi Perdigão. Todo mundo já ouviu falar dessa empresa, né? Então, a Sadi e a Perdigão hoje, elas não abatem um animal se ela não tiver total certeza da procedência do alimento em que eles estão produzindo. Então, beleza. Eles vão comprar uma vaca de um cara que tem um sítio. Ele tem que saber, né? O pessoal da Sadia da Perdigão, eles querem saber qual que é a origem desse animal, da onde que aquele produtor comprou aquele animal, que tipo de alimento esse animal vai consumir, de onde é que vem esse alimento, aonde que esse animal vai ser abatido, quais que são os processos de abate desse animal, como que vai ser transportado, quem que vai transportar, isso até chegar até o supermercado que a gente vai consumir. Né? Então, a Sadia Perdigão, que se fundiu numa empresa só, elas são uma das únicas no Brasil que vão acabar entrando, participando dessa indústria 4.0, né? Essa indústria que participa talvez de uma quarta revolução industrial, né? Relacionado aí ao emprego de alta tecnologia no processo produtivo, principalmente com o uso da robotização e da digitalização da produção de certos produtos, certo? E aí, pessoal, a gente começa a pensar o seguinte: o que isso tem a ver, né, essas fases da Divisão Internacional do Trabalho com a DIT? Porque ao longo de cada fase da Revolução Industrial, a Europa, que é o foco do nosso estudo nesse capítulo e no seguinte, ela vai participar de um jeito diferente dentro da DIT. Então, pensando na Europa. Na primeira Revolução Industrial, quais que foram as tecnologias, as descobertas nessa época? Bom, então na primeira Revolução Industrial, a gente descobriu o carvão mineral como fonte de energia para mover as máquinas a vapor e as locomotivas. E aí teve um grande impacto, né, as indústrias siderúrgicas. Então, foram essas as tecnologias na primeira Revolução Industrial. Então, nessa primeira Revolução Industrial, como que a Europa se enquadrava dentro da DIT? A Europa, ela se enquadrava como exportador de manufatura e de produtos que depois se tornariam industrializados, né? Com a segunda Revolução Industrial, além da Europa, outros países passaram por essa revolução, quando a fonte de energia não era mais só o carvão mineral, era também o petróleo e a energia elétrica, principalmente a energia hidrelétrica, tá? E depois também foi somada a energia nuclear. Então, pessoal, na segunda revolução industrial, a gente tem essas fontes de energia somadas e o desenvolvimento da indústria petroquímica e da automobilística, tá? E aí, qual que era o papel da Europa nessa segunda fase da Revolução Industrial?
ela exportava para o mundo todo produtos industrializados, certo? E na terceira revolução industrial, que é a que a gente vive até os dias de hoje, quais que foram as principais tecnologias desenvolvidas? A informática, os aparelhos de telecomunicação, aí a gente vem rádio, televisão, celular, computador e tudo mais. A indústria química, principalmente na produção de remédios, insumos agrícolas. A nanotecnologia, que é a manipulação de micropartículas, como, por exemplo, a gente pode pensar a manipulação do DNA, né? A robótica e a microeletrônica. Então, essas foram as principais tecnologias criadas na terceira revolução industrial. E a Europa? Como que ela se encaixava dentro da DIT na terceira revolução industrial? Como um exportador de tecnologias e como sede de muitas multinacionais, certo? Então, ao longo de cada fase da Revolução Industrial, a gente observa a Europa ocupando uma posição diferente, certo? Pessoal, alguma dúvida sobre isso que eu expliquei? Sobre as fases da Divisão Internacional do Trabalho? Acho que não, né? Isso não era novidade para ninguém, certo? Então, a Europa, ela vai ser o nosso grande centro de estudos agora. Então, a gente estudou que a Europa foi o berço dessa revolução industrial e que ela também sempre foi palco da divisão internacional do trabalho, figurando os países de destaque, os países mais ricos, mais desenvolvidos, que vão acabar influenciando o resto do mundo. Dessa forma, a gente acaba tendo condição de responder às atividades que estão dentro desse capítulo todo, tá? E aí, para ficar mais fácil de vocês estudarem, eu queria na apostila 2, lá na página 17, tem o exercício número 4, tá? Quem não pegou a apostila, pega. E essa apostila número 4 pede para que você preencha um quadro mostrando o que foi feito, criado de tecnologia em cada fase da Revolução Industrial e qual era o papel que a Europa assumia dentro de cada Revolução Industrial através da DIT, tá? Então, abre aí, por favor, a apostila na página 17, por favor, exercício número 4. Todo mundo pegou? E aí vocês podem, pessoal, ativar o microfone de vocês para falar comigo. Vamos fazer esse exercício 4 juntos, que é sobre aquela tabela que eu acabei de falar, tá? Então, ó, vocês, por favor, ativem o microfone de vocês para vocês irem falando comigo. Então, ó, vamos pensar. Na primeira Revolução Industrial, qual que foi as descobertas que foram feitas na primeira Revolução Industrial? Alguém consegue me falar? As inovações tecnológicas. Máquina a vapor. O que mais? Alguém falou aí? As inovações tecnológicas. Isso. Qual é o tipo de inovação que a gente tem? Máquinas a vapor, a invenção da tecnologia. Qual tecnologia? Por exemplo? Locomotiva. Ah, bom. Por quê, pessoal? Tudo o que é novo é uma tecnologia, certo? Então, por exemplo, quando o homem conseguiu dominar o fogo, tá? O Homo Neandertal conseguiu dominar o fogo. A gente desculpa, o Neandertal não, o Homo erectus conseguiu dominar o fogo. Aquilo era uma tecnologia. Então, o fato dele conseguir jogar folha dentro do buraco que tinha brasa para manter aquele fogo aceso, isso é uma tecnologia, tá? Hoje, seu domínio do fogo não é tecnologia nenhuma, tá? Então, tecnologia qual? Tá? Então, tudo que vem de novo, quando eu falo assim, o último lançamento da Samsung tem a melhor tecnologia. Ou seja, esse telefone tem uma inovação que outros telefones não têm. Tá? Isso aqui é tecnologia, algo que seja novo. Tá? Então, quando a gente fala de tecnologia, nem sempre eu estou falando de algo relacionado à informática. Tá? Tecnologia é algo que seja novo. Tá? Estamos na página 17, número 4. Então, é falar das locomotivas e máquina a vapor, certo? Qual que era, pessoal, a fonte de energia utilizada nesse momento? Alguém se lembra? Na primeira Revolução Industrial? Carvão mineral. Isso, perfeito. Então, ó, a descoberta do carvão mineral empregado em duas tecnologias, nas máquinas a vapor
e nas locomotivas, certo? Beleza. Então, quando aconteceu a primeira revolução industrial, que foi descoberto carvão mineral empregado nas locomotivas e também nas máquinas a vapor, qual que era o papel da Europa na divisão internacional do trabalho? Até acontecer a primeira revolução industrial, qual que era o papel dela? O que ela oferecia para o mundo? Será que já tinha indústria antes da primeira revolução industrial? Produtos manufaturados? Perfeito, produtos manufaturados. Não sei quem foi que falou aí, tá? Então, não havia indústria até então. Os produtos eram manufaturados, feito na mão com a ajuda de alguma ferramenta, beleza? Então, na primeira revolução industrial, a gente já disse quais eram as tecnologias e o papel da Europa era exatamente esse, né? De exportador ou fornecedor de produtos manufaturados. Muito bem quem falou aí, certo? Aí, pessoal, durante a segunda revolução industrial, certo? Quais que foram as técnicas, tecnologias criadas aqui? Vamos começar primeiro pelas fontes de energia. Quais fontes de energia foram descobertas e empregadas na indústria? Alguém fala? Além do carvão. O petróleo e a energia elétrica. Perfeito, muito bem quem falou aí, tá? Então, além do carvão, na segunda revolução industrial, a gente tem o uso do petróleo e o uso da energia elétrica como fontes de energia. Perfeito. E aí, que coisas começaram a ser desenvolvidas a partir do domínio dessas duas novas fontes de energia? Que tipo de indústria se desenvolveu? Dois tipos. Se eu tenho petróleo, eu desenvolvo indústria Petroquímica? petroquímica. E eu uso, até os dias de hoje, essa indústria petroquímica para produzir o quê? Petróleo. Não é produzir Gasolina? petróleo. Para Combustível. tirar os derivados do Combustível. petróleo, principalmente a gasolina, que alguém acabou de falar aí. Perfeito. A gasolina é utilizada principalmente para quê? Abastecimento de veículos. Abastecimento de veículos, exatamente, combustíveis. Então, indústria automobilística. Então, a gente vê aí, basicamente, nessa segunda revolução industrial, o desenvolvimento dessas duas indústrias, que até então não existiam, né? Indústria petroquímica e indústria automobilística. Então, foi a partir desse momento em que os carros, eles surgem e começam a ganhar bastante espaço no cenário internacional, não só na Europa, como nas áreas consideradas mais periféricas também, certo? E aí, como que a Europa se encaixava dentro desse aspecto, dentro dessa segunda revolução industrial? Bom, ela já estava quase toda industrializada, agora com duas novas fontes de energia além do carvão, certo? Então, dentro da DIT, qual era o papel da Europa nesse momento, dessa segunda revolução industrial? Ela era considerada o quê na DIT? Um país subdesenvolvido e industrializado? A Europa era considerada industrializada, certo? E aí ela que fornecia esses produtos industrializados para os países subdesenvolvidos, tá? Então, o que a gente vê agora? Que a Europa é considerada uma exportadora de produtos industrializados. Lembra, turma, que DIT é a função do país na economia naquele momento, tá? Então, por exemplo, o Brasil, num certo período, ele só foi fornecedor de matéria-prima. A partir de um certo momento, ele passa também a contribuir com o produto industrializado. Então, ao longo da história, o papel do Brasil no cenário mundial foi se transformando, não é mesmo? Então, a mesma coisa acontece com a Europa. Ao longo do tempo, seu papel foi mudando, né? Então, na segunda revolução industrial, o seu papel passou a ser de exportador de produtos industrializados, tá? Mandava para quem esses produtos? Para os países não industrializados, ok? E nós temos aí na última coluna, na última linha, aliás, a terceira revolução industrial. Quais coisas foram criadas na terceira revolução industrial? Aí a partir dos anos
1970, 1980. Quais que foram as descobertas que passaram a fazer parte do cotidiano de todo mundo? Alguém consegue me falar alguma coisa? Terceira Revolução Industrial. O que teve na Terceira Revolução Industrial? Wi-Fi, O desenvolvimento científico e tecnológico. internet, Sim. O que desse desenvolvimento tecnológico científico a gente pode citar? Telecomunicação, medicina, química fina. Isso, muito bem. Então, as telecomunicações envolvem TV, rádio, telefone, o próprio Wi-Fi, a internet, né? E assim por diante. Então, as telecomunicações, alguém falou em medicina, né? A gente pode pensar na indústria química. Essa indústria química, ela vai desde a produção de remédios, de vacinas, a também, por exemplo, fertilizantes, defensivos agrícolas, né? E assim por diante. Produtos de beleza, os cosméticos como um todo também entram na indústria química, tá? Não é só medicina, não. O que mais que a gente pode pensar? O que faz parte dessa terceira revolução industrial? Pensa quando a gente fala lá, Coreia, Japão. O que a gente lembra muito? O que tem um campeonato mundial que é super famoso lá no Japão? Artes marciais? Não, também, né? Mas esse não. Que As está Olimpíadas? relacionado à terceira revolução industrial. Tecnologia? Aonde tecnologia? Campeonato mundial. Lá no Japão. Não? Deixa eu ver, alguém me chamou aqui no bate-papo. Deixa eu ver se alguém acertou. Robótica, Ana Júlia. Parabéns. Um ponto para Ana Júlia. Né? O Japão, ele é mundialmente conhecido pela produção de tecnologia que ele tem, né? Então, essa robótica, ela alcança níveis cada vez mais inseridos no nosso cotidiano. Então, a gente pensa em robótica, que é uma máquina lá na indústria que vai produzir sozinha, mas a nossa casa também tem. Né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem aquele aspiradorzinho de pó, que ele é inteligente, e quando ele está carregado, você programa ele para ele aspirar os cômodos da casa. Quando a bateria dele está acabando, ele volta lá para o cantinho dele na tomada para se recarregar. A gente tem, por exemplo, cafeteira, que você programa a hora dela ligar, quantas xícaras de café ela vai fazer, por quanto tempo tem que manter o café aquecido, assim por diante. A gente tem sistemas de casa que mantêm a temperatura adequada, que mantêm a luminosidade adequada, e assim por diante, né? Então, a gente tem um sistema de robótica muito desenvolvido, inclusive está no nosso dia a dia. Lá no Japão, esse campeonato que eu estava falando para vocês são robôs que eles têm que ser o mais próximo possível da aparência das articulações humanas, e eles começam a lutar entre si, né? Então, é muito interessante esse campeonato de robótica. Yuri, pode falar. O papel da Europa na segunda divisão internacional do trabalho, Yuri, é de ser exportadora de produtos industrializados. Certo? Então, então as tecnologias da terceira, né, revolução industrial. A gente falou de desenvolvimento das telecomunicações, da indústria química, da robótica, da nanotecnologia, tá? Da microeletrônica. Então, por exemplo, 20 anos atrás, eu precisava ter um telefone, uma calculadora, uma televisão, um rádio, uma caderneta e assim por diante. Hoje, um aparelho celular tem tudo isso. Se bobear um aparelho celular, ele é muito mais rápido que muitos computadores que a gente tem na nossa casa, né? Ele tem muito mais funções. Antes, eu precisava ter milhares de aparelhos para conseguir ter todas as funções que um aparelho celular, por mais simples que seja, tem hoje. Então, isso é um exemplo do desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje. Tá? E nessa terceira revolução industrial, qual que é o papel da Europa na DIT? Né? Então, dentro da terceira revolução industrial, a Europa ela é basicamente um exportador de ciência e tecnologia, principalmente através aí, ele exporta essa ciência e tecnologia através das suas multinacionais espalhadas para o mundo inteiro. Certo? Tudo bem? Pessoal, faltam aí 3 minutos para a nossa aula acabar. E aí é o seguinte, vocês, por favor, façam todos os exercícios desse capítulo, tá? Aqueles que são de marca X, depois eu passo o gabarito para vocês. Eu quero que vocês façam, tenham esse trabalho de desenvolver a resposta
de todas as questões abertas, aquelas que vocês têm que escrever a resposta. Tudo bem? Então, acabamos esse capítulo 1 com essa segunda aula sobre esse assunto. E os exercícios estão na página, se alguém quiser anotar, mas eu vou colocar no site do SAS. Página 12, página 14, 16 e 17. Não são muitas questões, é 1 ou 2 exercícios para cada um, tá? E 18. Tudo bem? O resto é tudo questão de marcar X, depois eu passo o gabarito para vocês. Mais alguém com alguma dúvida, turma?